Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podemos se assentar. Eu queria externar a minha gratidão a esta igreja pelas orações, no momento que estivemos ali mais uma vez acometido da Covid. Mas a Bíblia diz que muitas são as aflições e Deus nos livra de todas. Amém, queridos? Eu quero também parabenizar, em nome de Jesus, aos nossos pastores, mas eu queria parabenizar aos filhos, pelos pais que têm. E eu quero parabenizar a igreja, pelo pastor que nós temos. Amém? Existe uma saudação, pastores, dada por Davi, que está em 1 Samuel, no capítulo 25, no verso 6. E a saudação é esta: assim direis àquele próspero: paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Que Deus vos abençoe. E foi aquilo que Jesus deixou para nós, a paz. Sem a paz a gente não é nada, não vai a lugar nenhum. E eu queria, antes de fazer menção da palavra, pedir um dó maior, e é muito conhecido, que diz assim, olha: estou contigo, ó meu filho. Quem sabe? Nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Assim diz o Senhor, olha: não abandones meu amparo. Cante, igreja. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Cante comigo. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, cante, igreja. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Oh, glória! Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Deus, Ele é contigo, pastor. Amém? Deus, Ele é contigo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Será o texto que nós iremos usar na manhã desse dia. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, como
do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim as Escrituras: E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero pular para o versículo 19, irmãos, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Estamos aqui, deixa eu fechar aqui os bolsos aqui, irmão, porque eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas não é a primeira vez que acontece comigo. É Deus mudar tudo. Você pensa em falar uma coisa, mas Deus fala: não, você vai falar o que eu quero. E nós somos servos. Amém? Quantos creem que Deus vai falar? Diga glória a Deus. É um texto que fala de dois personagens, dois apóstolos, Pedro e João. João nós conhecemos como o apóstolo do amor, aquele que nas suas epístolas ele não fala de outra coisa: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E juntamente com ele nós encontramos Pedro, irmãos. E quem é Pedro? Pedro é um pastor. Pedro é aquele que Deus, por Jesus Cristo, chamou ele, tratou dele, moldou ele e falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: tu sabes que eu te amo, Senhor. Então seja o pastor da minha igreja. Então apacenta a minha igreja. Pedro sabia como as coisas iam acontecer? Não. Porque a caminhada de um servo do Senhor é totalmente pela fé. O que vai acontecer? Não sei. Eu só sei que Deus está comigo e que vai dar tudo certo no final. E Pedro estava assim, irmãos, até que chega este momento aonde ele vira para João e fala: João, vamos orar? Vamos. Vamos falar com Deus? Vamos. E ele chega à porta do templo chamada Formosa, e a Bíblia diz que ele viu um homem de 40 anos. O capítulo 4, 22 fala isto. 40 anos que todo dia era colocado ali para poder pedir esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos dele, Pedro e João olharam para aquele moço, porque fitar os olhos é você fixar os olhos, como quem diz: tem algo diferente aqui. E fitando os olhos dele, disse: ei, olha para nós. E a Bíblia diz que aquele homem mendigo, como de costume, esperava deles um paliativo, esperava deles alguma coisa que iria acabar daqui a pouco.
esperava deles alguma coisa que não iria solucionar o problema dele. E Pedro, logo de imediato, irmão, como pastor, ele fala: o que você quer nós não temos. Prata e ouro nós não temos. Mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro, como pastor, a primeira atitude dele, ter uma vida de oração. Porque pastor tem que ter uma vida de oração. Porque você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Quais os desafios pela frente. Sair de um velório e celebrar um casamento, só tendo uma vida de oração. E Pedro vira para aquele homem e fala: olha, o que você quer, eu não tenho. Mas o que você precisa, isso eu tenho. Irmãos, escute uma coisa. O que Pedro está dizendo para aquele moço: a igreja não está na face da terra só para oferecer paliativos. A igreja do Senhor, ela está na face da terra para solucionar problemas, para libertar o aflito, o oprimido, para socorrer o necessitado, mas para dizer para ele: ei, em nome de Jesus, saia desta condição, levanta e anda. Aleluia. Pedro está dizendo que eu tenho. O que a igreja tem, resolve. O que a igreja tem, levanta. O que a igreja tem, irmãos, traz paz. O que a igreja do Senhor Jesus tem, soluciona problemas, irmãos. Repreende o mal. Essa é a igreja do Senhor Jesus da face da terra. Aonde a igreja chega, e quando chega na autoridade do nome de Jesus, o problema é resolvido. O homem estava do lado de fora da igreja. Mas quer saber, meus irmãos, a igreja do Senhor não começou dentro de um templo. A igreja do Senhor começou lá fora. E o melhor momento da igreja do Senhor, acreditem, é bom estarmos reunidos louvando a Deus. É bom estarmos juntos, aleluia, em adoração ao nome do Senhor dentro do templo. É bom. Mas a igreja do Senhor só cresce quando ela está lá fora do templo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo? Diga comigo: é lá fora que a igreja cresce. Aleluia. Pedro chega, olha e fala. Eu vou repetir mais uma vez: o que nós temos resolve. Meus irmãos, eu não creio no evangelho que não transforme a vida de um pecador. Eu não creio no evangelho que não deixa marcas na vida de um crente. Eu não creio no evangelho que diz para você: venha e permaneça do jeito que você está. Não. Eu creio no evangelho que chegou até a mim, que chegou até você, no nome de Jesus, dizendo: eu vim
para que você tenha vida e tenha vida com abundância, porque eu estou vindo aqui na autoridade e na confiança que há no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele moço foi curado. O problema dele foi solucionado. E o que acontece na vida de um pecador quando recebe o milagre de Cristo? O que acontece na vida de uma pessoa que vivia sem esperança, que vivia meia morta, que vivia, aleluia, numa vida difícil, complicada? Agora chega o poder de Deus, liberta, cura e abre as portas para ela. Levanta, tu está curado. A Bíblia diz que a primeira coisa que aquele homem fez foi entrar no templo. Entrou no templo saltando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Opa! O que nós fazemos dentro de um templo, igreja? Qual é a razão da gente estar reunido aqui? É louvarmos o nome do Senhor. Porque um crente grato a Deus, como foi dito aqui hoje, ele chega na igreja, ele chega dentro da tua casa, ele chega no teu trabalho, no colégio, e a alegria dele é falar no nome de Jesus Cristo, porque ele sabe, reconhece o que Cristo fez pela tua vida, meu irmão. É inadmissível alguém dizer: Cristo me libertou, e não conseguir adorar o nome do Senhor. É inadmissível alguém dizer: Cristo mudou a minha história, e não ter alegria em saltar e se alegrar na presença do teu Deus. Ei! Aleluia! Você concorda que Deus merece ser adorado? Você concorda que Deus merece a tua glória? Você concorda que Deus merece o teu aleluia, o teu glória a Deus, o teu levantar de mãos? Então, por favor, levante a tua mão e glorifique e adore o nome do Senhor. Mostre que você está alegre com Deus. Sabe por que o reboliço aconteceu dentro do templo? Porque tinha alguém saltando, louvando e adorando o nome do Senhor. Sabe por que muitos vizinhos de crentes alegres se convertem ao Senhor? Porque ela está lá na casa dela, está vendo a vizinha alegre, cantando, exaltando e regozijando e louvando o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Coisa complicada, irmãos. É dentro do trabalho ninguém saber que você é crente. É dentro da faculdade, é dentro do colégio ninguém saber que você é cristão. Por quê? Não glorifica a Deus, não salta de alegria, não tem prazer em falar no nome do Senhor. Mas crente lavado, curado, regenerado por Deus, que reconhece o sacrifício de Cristo, os feitos de Jesus, não tem um momento da vida dele que passe sem ele levantar as tuas mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Como é que vão saber quem você é se não glorificar? Como é que vão saber o que aconteceu na tua vida se você não contar as maravilhas que Deus tem feito por você? Como é que alguém vai se converter a Cristo se não houver da tua boca a seguinte palavra: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, receba a vitória. Vira para quem está perto de você e me ajude a pregar. Fala: alguém precisa de você.
Deus tem colocado você perto de pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. Preciso ouvir você abrir a boca e dizer: eu era caído e Deus me levantou. Eu estava em trevas, Deus chegou com a tua luz. A minha vida estava arruinada e Jesus Cristo chegou e mudou a minha sorte, e mudou a minha história. Se isto aconteceu contigo, meu irmão, por favor, adore o nome do Senhor. Aleluia. Crente tem alegria, pastor. Crente tem alegria, mas alegria no Espírito. O salmista no Salmo 100, ele tenta incentivar o povo dizendo: ei, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do teu pasto, meu irmão. Aleluia. Tem um louvor que eu canto lá na comunidade com os irmãos, e quando chega naquela parte, eles abrem a boca bem alto e aumenta o volume da voz dele dizendo: nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, este aí vou levantar. E você está aqui, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Quem recebe isso? Ó, Deus, Ele nos libertou para sermos libertadores em nome de Jesus. Deus, Ele nos salvou para sermos porta-voz das boas novas, irmãos. Aleluia, aleluia. Deixa eu lançar uma pergunta para você com todo respeito. O que é que você tem? O que é que sai de você? Edifica ou abate? O que sai de você traz paz ou traz problema? O que sai de você, meu irmão, tem feito pessoas felizes ou elas permanecem a mesma coisa? Jesus falou para Pedro: apacenta, Pedro. E Pedro subiu para orar. Viu um necessitado e não se conteve, porque crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando vê um necessitado, para e fala: eu tenho a solução para o teu problema, eu tenho a resposta para o teu problema. E Pedro, ele nos ensina uma coisa, irmãos: o poder não é teu, não é você que vai fazer o milagre. O que Deus espera da tua igreja, pastor Ricardo, é só a tua igreja abrir a tua boca e pregar o evangelho. Quem faz o resto, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o pecador do pecado. Nós precisamos ser que nem o profeta Ezequiel. Deus falou a Ezequiel: poderão viver. Ele falou: Senhor, essa parte não é comigo. O que está se passando dentro do coração deles é o Senhor que sabe. Poderão viver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Muito bem, Ezequiel, então profetiza. Então abre a tua boca e profetiza sobre o vale dos ossos secos. Diga para eles: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Não adianta a gente ficar lamentando dentro de casa, vendo miséria de um lado, vendo miséria de um outro, ficar como espectador, meu irmão. Deus não chamou a tua igreja para ficar de espectador ou como comentário de redes sociais. A palavra de Deus foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo
toda criatura. Quem crer, muito bem, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Deus está contando comigo. Deus está contando contigo. O pastor está aqui, tá? Mas a alegria do pastor é quando vem um crente e fala: pastor, eu estou evangelizando. Pastor, eu estou indo. Porque quem vai e faz, não tem tempo para dar problema dentro de igreja. É o ID, meu irmão. Estamos vivendo os últimos dias da face da terra. Almas estão gemendo, paralíticos, jogados pelos becos, calçadas, praças e vielas. E alguém na Bíblia diz assim: ei, o vosso descanso não é aqui. O vosso descanso vai ser no céu. Em outras palavras, saia da zona de conforto e vai visitar o necessitado. Tem gente morrendo do teu lado, filho. Tem gente há anos paralítico do nosso lado. E Deus está falando: e aí, vai pregar? Vai falar? Eu vou ter que mandar outro lá do outro país vir aqui para pregar para ele. Aí Pedro entra no templo com o paralítico, saltando, louvando e exaltando. E a Bíblia diz que dentro da igreja lá havia uma multidão de pessoas. Fazendo o que na igreja? A pergunta é essa: fazendo o que na igreja? Porque era a hora da oração. E quando viram aquele paralítico saltar, louvar a Deus, a Bíblia diz que ficaram todos espantados. Mas deveriam ficar espantados. O que mais aconteceu naquela época, meus irmãos, foi milagres. Jesus andava por todo aquele lugar, curando, libertando, ressuscitando. Logo, aquilo para eles não deveria ser uma surpresa. Milagres acontecer dentro da igreja deve ser uma coisa natural. Porque o evangelho não se constitui apenas em palavras, mas em poder de Deus. Poder de Deus. Mas lá dentro daquele templo havia um povo que não sei o que estava fazendo ali. Quando viram o paralítico, se reuniram. E Pedro se aproxima e fala: por que vocês estão olhando para ele assim? Sabe quem é que fez isso aí? Olha como age um pastor. Pedro agora começa a falar a verdade. Que o pastor de verdade fala a verdade. E verdade não desvia ninguém da igreja. O que desvia a gente da igreja é o pecado. Sabe quem é que curou esse homem? Disse Pedro. Foi o nome de Jesus. Sabe que Jesus eu estou falando? Aquele que vocês crucificaram. Eu acho que se fosse no dia de hoje alguém ia falar: Pedro, não fala isso não, que eles vão se desviar. Mas Pedro diz: sabe quem foi que crucificou Cristo? Foi vocês. Pilatos queria até soltar eles, mas vocês gritaram: solta Barrabás e prenda Jesus. Foi vocês. Mas pastor não está aqui para matar. Pastor não está aqui para jogar ninguém no inferno. A função de um pastor não é apontar o dedo na cara de ninguém. A função de um pastor
é falar a verdade. Porque a única coisa que conduz alguém ao arrependimento é a verdade. A única coisa, irmãos, que convence o pecador do pecado é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Vocês, com seus príncipes, soltaram o malfeitor e mandaram prender esse Jesus que a gente está aqui falando agora. Irmãos, a hora está avançada. Mas vocês sabem por que eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus? Pedro fala aqui, olha: eu sei que vocês fizeram na ignorância. Sabe o que é ignorância, filho? Falta de conhecimento, falta de estudar as Escrituras, falta de ler a palavra, de buscar a verdade. E os falsos profetas da época perverteram, mentiram, enganaram e conseguiram convencer a todos que o justo era injusto, que o verdadeiro era o falso. Conseguiram convencer que o bom era mal e que o mal era bom. Não estou falando de política brasileira de hoje não, filho. Eu estou falando que aconteceu lá atrás e continua acontecendo até hoje. Porque tem pessoas, irmãos, que mesmo vendo o bem que fazem, não conseguem acreditar. Depois poderá ser tarde demais. E Pedro agora, pastor Pedro, ele diz: mas eu sei que vocês fizeram na ignorância. Vocês fizeram por falta de conhecimento. Porque Jesus, ele corrige por amor, né, pastor? Ele mostra que nós somos pecadores, mas mostra o teu grande amor pela nossa vida, mas mostra o perdão. E Pedro, pastor Pedro, estava na mesma direção. Vocês erraram, mas e aí, vocês querem continuar no erro ou querem a correção? Sabe o que é a correção, filho? Correr para uma ação. Sabe quando você se equivoca? Quando você comete um erro e alguém fala, ainda dá tempo de consertar, o que você faz? Você corre e toma uma atitude diferente. Correção. Corre e tome uma atitude. É correr para uma ação. E Pedro fala: e aí, vocês querem permanecer na convicção de vocês? Vocês querem uma nova oportunidade dada por Deus? E é onde ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Para quê, Pedro? Para que seja apagado todos esses pecados. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados, meu irmão. Ei, pequei, pastor, mas não me arrependi, então cuidado. Pequei, mas ninguém, cuidado. Fiz errado, mas até agora Deus não mandou um profeta para me exortar. Cuidado, está mandando hoje aqui. Porque não há perdão de pecados sem arrependimento. E Deus, ele nos corrige por amor, filho. E a Bíblia diz que Pedro pregou para aquele povo ali.
E a Bíblia diz que 5.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. 5.000 almas se converteram ao Senhor. 5.000 almas que estavam erradas, 5.000 almas que estavam equivocadas, 5.000 almas que reconheceram que tinham cometido erro, 5.000 almas que abraçaram a oportunidade de Cristo, aleluia, e a vida de todos eles foram transformados, regenerados em nome de Jesus Cristo. E eu termino, irmãos, essa breve palavra dizendo que há um povo no mundo sofrendo, há um povo nos aguardando, há um povo esperando que algo se resolva, aguardando a gente dizer: o que queres que te faça? Eu tenho a solução para a tua vida. O que está em mim, que não é meu, poderá resolver o teu problema. Irmãos, acredite, isso que eu estou falando não é uma utopia, não é um conto de fada. Pessoas estão padecendo, morrendo, por causa de parte da igreja, insensível, que não se comove com o sofrimento dos outros. Eu falei uma coisa aqui da última vez que eu preguei aqui, vou repetir. O maior sinal de egoísmo na vida de alguém é você saber a solução, ter o remédio, saber que há um Deus nos céus que te curou e que pode curar e resolver a vida de alguém, e você não falar, você ficar quieto. É o maior sinal de egoísmo na vida de uma pessoa. Eu sei que Deus pode resolver o teu problema, mas eu não falo. Eu sei que há um Deus todo-poderoso que tem poder para fazer o impossível, mas eu me calo, mas eu não falo. Abra a tua boca, meu irmão, porque tem alguém olhando para você. Porque Pedro falou: olhai para a gente. A igreja viva, ela tem maior prazer de falar: pode olhar, olhe para mim, olhe para mim. Foi falado hoje aqui, Paulo diz: sejam meus imitadores, olha para mim. Ó, está com problema? Pode contar comigo. Qualquer problema, pode ligar a hora que for, que eu oro por você, que eu tenho a solução, que é um Deus que me curou, que me libertou, que operou impossíveis da minha vida, que vai operar na tua vida também. Esse é o papel da igreja, meu irmão. Essa é a função da igreja do Senhor, ser um canal de bênção na face da terra. Só os abençoados, levante a mão e dá glórias ao nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe esta igreja, nosso pastor, que tem sido um valente nas mãos do Senhor, tem padecido, tem sofrido, tem chorado, mas Deus é contigo, pastor. Deus é com a tua casa, Deus é com a tua família. Pregue o evangelho, meu irmão, porque vai haver um dia que alguns vão ser chamados de servos inúteis. E não vai ser você aqui dessa igreja que vai ouvir isso. Amém? Diga assim: eu não. Não, diga, ele fala: eu não. Se eu não pregava, eu vou passar a pregar. Quem pode dizer isso? Se eu não falava de Jesus, eu vou passar a falar. Porque se eu não falo é porque eu não creio. Se eu não passo isso para frente, é porque eu estou em dúvida.
Mas em nome de Jesus, toda dúvida vai cair por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Só você que crê, diga amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.